vereadores, felizmente, através da Comissão Nacional da Verdade e das comissões de verdade que estão em atividade nos mais diversos pontos do país, nós estamos conhecendo melhor fatos que, infelizmente, entristeceram o nosso país, fatos que ocorreram durante a ditadura militar, durante um tempo em que não se tinha a liberdade de expressão, a imprensa era censurada, não havia a liberdade plena de reunião, muitos eram perseguidos e, mesmo que não tivessem cometido quaisquer delitos, segundo a lei, mas por causa de suas ideias, foram perseguidos, presos e torturados. E justamente a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela presidenta Dilma Rousseff, num ato em que justamente reuniu os ex-presidentes da República, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, e estaria Itamar Franco se estivesse vivo, enfim, tendo reunidos e Fernando Henrique Cardoso. Então, num momento até de congraçamento, de unidade, de propósitos entre aqueles presidentes dos mais diversos partidos, foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, que hoje é presidida pelo eminente professor de Direito Pedro Dalari. Dentre os fatos que as comissões de verdade estão, seja lá em São Paulo, porque lá foi instituída também a Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo outra, na Prefeitura Municipal de São Paulo, ainda na semana passada, em cerimônia presidida pelo prefeito Fernando Haddad, eu tive a oportunidade de ali estar presente, mas as diversas comissões nacionais da verdade, inclusive aquelas ao nível estadual e federal, como a do Rio de Janeiro, em cooperação com a Comissão Nacional da Verdade, ainda no início de fevereiro, ouvi o depoimento de um coronel que atuou na ditadura militar de 1964 a 1985 e que corroborou informações difundidas nas últimas décadas por testemunhas, historiadores e ex-presos políticos de que o Exército montou uma farsa para justificar o desaparecimento do ex-deputado federal Rubens Paiva. Conforme mostrou a reportagem do Jornal Nacional, o coronel reformado Raimundo Ronaldo Campos prestou depoimento à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro no final do ano passado, em que admite ter participado do que ele próprio chamou de um teatro montado. Rubens Paiva morreu após ser barbaramente torturado por militares no Rio de Janeiro em janeiro de 1971 e seu corpo nunca foi encontrado. A versão oficial das Forças Armadas, sustentada até hoje, é a de que Paiva desapareceu após seu carro, que era conduzido por militares que o escoltavam no banco de trás, ser cercado por 2 outros veículos ocupados por guerrilheiros que abriram fogo. No meio do tiroteio, segundo a versão oficial, o ex-deputado teria saído do banco de trás do Fusca, que foi incendiado e desaparecido após o resgate dos guerrilheiros. Há, contudo, inúmeros indícios que desmentem a versão difundida pelo Exército. O ex-tenente
médico Amílcar Lobo, atendeu Rubens Paiva à época e, em depoimento, ele diz que seu estado era crítico após as torturas. De acordo com o depoimento de Raimundo Ronaldo Campos, à Comissão da Verdade, ele, que à época ocupava o posto de capitão, recebeu ordens do Major Francisco Demiurgo Santos Cardoso, já falecido, para levar o carro até uma região inóspita do Rio e atear fogo para simular que o veículo havia sido interceptado por terroristas. Raimundo Ronaldo Campos afirmou ter conduzido o carro até o local onde ele foi queimado, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. No depoimento, ele contou ainda que, na companhia de outros militares, abriu o motor do carro e fez vários disparos, mas que o veículo só pegou fogo após eles botarem fogo no tanque de gasolina. O capitão reformado do Exército afirmou, contudo, que não soube do destino do corpo de Rubens Paiva, tendo participado somente, entre aspas, do cineminha armado pelo Exército, para, segundo suas palavras, justificar o desaparecimento de um prisioneiro. Ora, aqui está uma informação que ainda falta se saber exatamente qual foi o destino do corpo de Rubens Paiva. E eu espero que a Comissão Nacional da Verdade possa ainda completar as informações que não estão completas sobre o seu destino. Mas eu resolvi falar sobre Rubens Boirotti Paiva, que nasceu em Santos em 1929, foi eleito deputado federal pelo PTB de São Paulo em 1962, que participou da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as ações do IPES e do IBAD, a instituição que participou do golpe de 1964 e que, após o golpe, foi cassado. Rubens Paiva se exilou na Iugoslávia e depois na França. Em 1965, voltou ao Brasil, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, mas manteve contato com os exilados. Em 1996, após a sanção da Lei dos Desaparecidos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi emitido o seu atestado de óbito. O corpo, entretanto, nunca foi encontrado. Em 1971, foi levado por militares. Segundo o médico Amílcar Lobo, que atuava no DOI-CODE, Rubens Paiva morreu por causa das sessões de tortura no Rio. Mas prontuário feito em 1972 pela Marinha apontava Rubens Paiva como morto e questionada em 1993, a Força, a Marinha, omitiu esse dado. E o caso, então, é investigado pela Comissão da Verdade. Por que eu resolvi falar isto? Porque no jornal O Estado de São Paulo, nesse último final de semana, Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva, escreveu um admirável, belo artigo publicado no Caderno 2 de O Estado de São Paulo. E eu achei tão bonito esse artigo que resolvi trazê-lo à tribuna do Senado. Prezada senadora Ana Amélia, prezado senador Perutax, eis aqui as palavras de Marcelo Rubens Paiva. Eu gostaria que, inclusive, o senador Aécio Neves possa ter um pouco de atenção sobre as palavras de Marcelo Rubens Paiva. Em 1995, Antônio Calado lembrou na sua coluna da Folha de São Paulo do passeio de lancha, abrindo aspas para Antônio Calado. Outra recordação que me ficou nítida liga-se a Búzios. Ali fui, num fim de semana de 1971.
Quando paramos a uns 100 metros da praia, vimos alguém, uma moça, que nadava firme em nossa direção. Minutos depois, subi a bordo, cara alegre, molhada do mar. Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, amigo de Renato, amigo meu, de todos nós, um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci. Eunice andara preocupada. Rubens fora detido pela aeronáutica dias antes e nenhuma notícia sua tinha chegado à família. Mas agora Eunice, que fora também presa, mas em seguida libertada, podia respirar tranquila, podia nadar em Búzios, tomar um drink com os amigos, pois acabara de estar com o ministro da Justiça ou da Aeronáutica, que lhe havia garantido que Rubens já tinha sido interrogado, passava bem e dentro de uns 2 dias estaria de volta à sua casa. 2 dias depois, isto sim, os jornais recebiam uma notícia tão displicente que se diria que seus inventores não faziam a menor questão que fosse levado a sério. Rubens estaria sendo transferido de prisão num carro quando guerrilheiros que tentavam libertá-lo tinham atacado e sequestrado o prisioneiro, o que correu pelo rio. Logo que se suspeitou de sua morte é que ele morrera às mãos ou pelo menos de tortura diretamente comandada pelo brigadeiro João Paulo Benido Bornier, aquele mesmo que queria fazer explodir o gasômetro do rio para pôr a autoria do crime na conta dos comunistas. A família Paiva nunca mais teve notícias oficiais de Rubens. Nunca se encontrou a cova onde o terão atirado depois do assassinato. A cara de Eunice continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios, a água que não era mais do mar. Fecha aspas para Antônio Calado. E prossegue Marcelo Rubens Paiva. Li para ela assim que a coluna foi publicada. Reparei na minha mãe o sorriso. Você se lembra? Claro, foi dias depois de eu ser solta. Eu estava magérrima, queimada, de biquíni, linda, respondeu vaidosa. A imagem de minha mãe queimada, magérrima, aliviada, linda, de biquíni aos 41 anos, subindo alegre no versão de 1971, na lancha na praia de Manguinhos, aqui acho que é verão, de 1971, na lancha da praia de Manguinhos, perto da casa escondida na montanha, sem luz e telefone, do François Moreau, para onde fomos depois de ficar 13 dias presa do DOI-CODE no Rio de Janeiro, não saiu da memória de Calado. Escritor é assim, se lembra daquilo que escorre contradição. O bom escritor não é o que se lembra de tudo, mas do essencial, e associa o sal da água a lágrimas que não são do mar. Ela tinha perdido muitos quilos na prisão. Ficou numa cela de fundo em que ninguém aparecia. Nada de sol. No primeiro dia, foi chamada para depor. Provavelmente, enquanto meu pai era torturado na sala ao lado, ela não o viu. Viu sua foto no álbum de preso, o que a deixou contraditoriamente aliviada, pois então ele estava ali nas mesmas dependências, vivo, mas angustiada, pois suas fotografias faziam agora companhia a presos terroristas procurados, mortos em combate, torturados. Minha mãe não sabia de muita coisa, não conhecia detalhes da luta armada, organizações clandestinas, guerrilheiros na selva, nas cidades. Lia notícias filtradas pela censura ou autocensura de terroristas tombados em combate, sequestros de embaixadores, assaltos a bancos. Meu pai, que sabia de muita coisa, a poupava por questão de segurança. Seria inútil torturá-la, apesar de ela saber que, mesmo visado, ele fazia alguma coisa contra o regime que o caçou e o exilou em 1964 e então ia fora. Pelas novas revelações, meu pai morreu na madrugada em que minha mãe foi presa e seu corpo levado em seguida. Ela foi deixada numa cela no fundo do corredor mais 12 dias. Para quê? Melhor nem pensar. Tenho um estranho agradecimento. Permite, senhor presidente.
tenho um estranho agradecimento a fazer aos militares brasileiros. Obrigado por não terem matado também a minha mãe. Aqui, presidente senador Jaime Campos, encerra este belo artigo o Marcelo Rubens Paiva, que é um dos melhores escritores brasileiros, um cronista do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. E é importante que possamos todos nos solidarizarmos a esta tragédia que ocorreu com a sua família. Então, aqui encaminho o meu abraço solidário a Marcelo Rubens Paiva, a todas as suas irmãs, e aqui ressalto o quão importante é o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e de cada uma das comissões que estão revelando estes fatos, que na medida em que se tornarem bem conhecidos, estarão colocados na nossa memória para que fatos desta natureza nunca mais possam acontecer em nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. O senador Roberto Requião.